Objetos são retirados das vias de Belém para facilitar movimentação de pedestres. Casos de hanseníase caem mais de 31% nos últimos 10 anos. Conheça os benefícios da natação para a vida dos bebês. Escolher nomes exóticos ou diferentes pode trazer constrangimentos no futuro. Os desafios cotidianos dos moradores da ilha João Pilatos. A dica de leitura com a escritora Wanda Monteiro. Belém realiza programação especial para celebrar Dia Mundial do Diabetes. E capital paraense recebe Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Agora, no Nazaré Notícias. Está sendo realizada em Belém uma ação de retirada de objetos que impedem o direito de ir e vir de pedestres. O projeto prevê multas para os infratores. Cones, placas e cavaletes estão sendo retirados das vias de Belém para facilitar o fluxo de pedestres e o estacionamento de veículos. Por enquanto, a operação de desobstrução de vias está apenas retirando os objetos, mas os comerciantes e donos de imóveis que continuarem com a prática irregular serão multados. A multa aplicada aos infratores será de R$ 127 e os objetos serão apreendidos. Para resgatá-los, é necessário comparecer à sede da CETEBEL e apresentar comprovação de propriedade. E para informar a presença de objetos irregulares em vias públicas, você pode ligar para o 3272-8742 ou mandar um e-mail para ouvidoria.cetebel@belém.pa.gov.br. Hoje, véspera do feriado nacional da Proclamação da República, é ponto facultativo para cerca de 100 mil servidores públicos do Pará. O decreto beneficia funcionários da administração direta e indireta do governo estadual. Os serviços foram mantidos nos órgãos das áreas de arrecadação, saúde pública e defesa social. Para compensar a folga, o decreto também determina que o expediente facultado seja compensado com um acréscimo de 1 hora na jornada diária de trabalho entre os dias 7 e 11 deste mês. No Brasil, o número de casos de hanseníase caiu mais de 31% nas últimas décadas. Na região norte, a queda foi ainda maior, mas faltam ações estratégicas como a descentralização do atendimento. Na região norte, os casos de hanseníase diminuíram 42% na última década. Em estados como Roraima, a doença atingiu quase 70% de redução. O Ministério da Saúde ainda aponta falhas. O atendimento que deveria chegar ao interior dos estados por meio dos programas de saúde da família é restrito às capitais. Para poder ter acesso ao diagnóstico e tratamento, tem que perder um dia de trabalho, tem que gastar dinheiro de transporte, não tem ninguém que vá na casa dele examinar os seus familiares. Então, os programas descentralizados são nitidamente no mundo inteiro aqueles que conseguem os melhores resultados. A hanseníase já foi eliminada em quase todos os países do mundo. Uma das causas da doença ainda persistir aqui como problema de saúde pública foi a demora em aderir ao tratamento da poliquimioterapia, com 3 medicamentos. O atraso também aconteceu na extinção do isolamento dos doentes, que durou até 1967. A Secretaria Especial de Direitos Humanos fez uma comissão especial para visitar o Acre e o Amazonas, né, e tentaram reconhecer, inclusive, aquelas pessoas que foram isoladas nos seringais, que foram isoladas dentro das florestas, que ainda não tiveram a sua indenização reconhecida pelo Estado brasileiro. Mais de 700 processos disciplinares estão correndo contra juízes em todo o país. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. O Piauí encabeça a lista de procedimentos contra juízes, seguido por São Paulo e Amazonas. Todos os processos trazem apenas as iniciais dos investigados. O objetivo do ministro César Peluso, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, é fazer a população acompanhar o trabalho das corregedorias nas apurações de faltas cometidas por integrantes do Poder Judiciário. A natação é indicada para as crianças em seus primeiros anos de vida. Segundo especialistas, são muitos os benefícios proporcionados pelos esportes aos bebês a partir dos 6 meses de idade. Tão pequeninos e já familiarizados com a água.
Antes mesmo de aprender a falar, as crianças podem aprender a nadar. São inúmeros os benefícios que a natação proporciona para bebês e pessoas de todas as idades. Vitor Hugo só tem um rim e, para ajudar no desenvolvimento desse órgão, se submeteu às aulas por encaminhamento médico. Já que eu tenho só um rim, eu tenho que trabalhar 200%, né? Porque eu não trabalhava 100, eu tenho que trabalhar 200. Ele fala que tem que nadar para mim, para cuidar da minha saúde, que esse rim é como se fosse uma pedra preciosa para mim. E foi por isso que a Marcela resolveu iniciar as aulas de natação da sua filha. Eu coloquei especialmente por causa da bronquite dela, porque auxilia bastante, né, no tratamento da bronquite. E também, agora que ela já está com 4 aninhos, para eu ter mais segurança em piscina, né, em algum passeio, em casa. Já a Mariana, mesmo sem saber realmente dos benefícios da aula, brinca ao falar do que já aprendeu com a atividade. Que é muito legal, eu vou lá no fundão, ponta, pulo do trampolim, que ali eu nado até lá, eu nado até o fundo, eu não canso nada. A idade mínima para que um bebê possa ter contato com a água é de 6 meses. A partir daí, ele já começa a se envolver com os movimentos da natação com facilidade. É devido a já conviver no meio líquido desde o período da iniciação do feto, é que a criança já tem essa adaptação boa desde os 6 meses de idade com a natação. E aqueles que têm medo de água, podem superar esse receio? De acordo com a professora, o processo é mais lento, porém, afirma que é possível ultrapassar o temor. Que a gente começa com a adaptação aquática, depois da adaptação aquática vem o processo de iniciação, e depois vem o aperfeiçoamento do nado. Então, é um processo bem lento. O Dieguinho mesmo, ele entrou com 1 ano e 9 meses. Ele passou um período de mais ou menos 8 meses na boia. Depois que ele saiu da boinha, ele passou mais um período de uns 6 meses com a gente, no colo, soltando, indo até a borda. E depois disso, ele já nada a piscina completa. Com poucas palavras, mas muita atitude dentro da piscina, Diego mostra a superação e diz ter saudades da natação. E os pais só têm a comemorar. Eu fico com saudade de nadar, gosto de pular, nadar. Que ele gasta as energias, né? Aí chega em casa, ele vai descansar, vai dormir, porque tem muita energia para gastar e é bom para as crianças, né, gastar energia. Estudo realizado com 35 comunidades quilombolas da região de Oriximiná, no norte do Pará, revela que a presença desta população em áreas intocadas da Amazônia ajuda na preservação da floresta e evita o desmatamento ilegal. O levantamento também aponta que 8.000 moradores da região sofrem interferências externas por causa de projetos de infraestrutura. A ONG Proíndio, que realizou o estudo, foi criada em 1978 e trabalha com a garantia dos direitos territoriais de povos indígenas e quilombolas. Calcula-se que em todo o Brasil existam mais de 3.000 comunidades quilombolas. Os pais escolhem os nomes dos filhos por acharem bonito, para homenagear um familiar ou até mesmo um artista. A ideia também pode nascer da junção de palavras, só que escolher um nome exótico ou diferente para os filhos pode trazer constrangimentos e dor de cabeça no futuro. Biblioteca Mirtes, boa tarde. Não, ô Mirtes. Ô Mirtes, isso, é homem. O nome foi herdado do pai, mas Mirtes Júnior sempre procurou administrar a situação da melhor forma possível. Sempre levei numa boa, sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito dedicada aos amigos, né? Então não tive grandes problemas. Além de ser confundido no telefone, o nome unissex também provoca outras dores de cabeça. Participação de concursos e provas, e a gente está sempre sendo classificado aí nas listas femininas. No Brasil, muitos pais ainda insistem em registrar os filhos com nomes diferentes. Dependendo da escolha, o cartório tem o dever de não registrar. Quando os pais querem colocar algum nome que possa ser vexatório, que induza a criança a uma exposição ao ridículo. É isso que a lei determina. É difícil acreditar, mas em cartórios brasileiros podemos encontrar nomes como Amin Amou Amado, Colapso Cardíaco da Silva e o popular 123 Oliveira 4. Criatividade
que pode causar prejuízo no futuro. Aí gera o sentimento de inferioridade, gera baixa autoestima, a falta de identificação com o grupo. Às vezes os pais chegam no cartório para registrar a criança com uma ideia diferente ou até mesmo estranha. Aí cabe ao funcionário do cartório orientá-los que essa ideia diferente e estranha pode prejudicar a criança no futuro. Eu sempre digo que o nome bom para a pessoa é o nome que não exige pergunta. Quando a gente fala o nome da gente, a pessoa entende e não precisa ficar perguntando o que tem no nome. A psicóloga lembra ainda que a identidade do indivíduo começa com o nome. Depois que passa para a vida social, ela começa a perceber que o nome dela foge do padrão da norma. Em termos jurídicos, o primeiro nome é imutável, ou seja, não pode ser mudado, a não ser em algumas situações, como no erro da grafia. Vou dar um exemplo. O nome era para ser Nelson. Aí veio o cartório e escreveu Nerso. Então isso pode fazer essa alteração, sim. E quando o nome expõe o indivíduo ao ridículo. Existe também a situação de incluir um sobrenome, como no caso de Lucas, que incluiu um sobrenome da família em seu documento. Mas em todos esses casos, deve haver justificativa. Tem que ser um pedido motivado, senão o juiz não vai alterar. Para solicitar a mudança, o interessado deve procurar um advogado e entrar com um processo na justiça, que pode demorar até 1 ano. Renata diz que mesmo com o nome exótico, a pessoa não pode deixar isso influenciar a sua vida. Por exemplo, no caso do nosso personagem, a situação poderia ter sido pior. Se Mirtes já soa feminino, imagine se o nome fosse o escolhido pela parteira. Se fosse Abigail, ia ser mais difícil, né? Talvez seria um desafio maior. E você acompanha a seguir os desafios cotidianos dos moradores da ilha João Pilatos. A dica de leitura com a escritora Wanda Monteiro. Belém realiza programação especial para celebrar Dia Mundial do Diabetes. E Capital Paraense recebe Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Dom Flávio Giovenale, bispo de Abaetetuba, foi eleito com 63% dos votos o novo presidente da Caritas Brasileira para os próximos 4 anos. A eleição foi feita durante a Assembleia Nacional das Caritas Brasileira, realizada no Rio Grande do Sul. Dom Flávio é italiano e pertence à congregação dos Salesianos. Foi ordenado bispo de Abaetetuba em 8 de dezembro de 1997. Este ano também foi eleito pela 2ª vez para o cargo de secretário executivo do Regional Norte 2 da CNBB. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. A doença é a 3ª causa de morte de brasileiros. E um levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta um crescimento de 10% das mortes provocadas pela diabetes nos últimos anos. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma data que surgiu há 20 anos para conscientizar as pessoas sobre a doença. Hoje, em todo o mundo, são cerca de 250 milhões de pessoas com diabetes. Para falar sobre a doença e o tratamento, nós conversamos agora com a doutora Karen Felício, que é diabetóloga do setor de pesquisa clínica do Hospital Barros Barreto da Universidade Federal do Pará. Doutora Karen, para comemorar a data ou para conscientizar as pessoas, foi cerca de 1 semana de preparação, de debates. Como foi essa preparação? Como foi a escolha dos temas? Todo ano a gente faz a campanha do Dia Mundial do Diabetes, as sociedades, Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Esse ano optou-se por fazer 1 semana de campanha para haver um alcance maior na população em geral. Houve 2 temas, e os 2 temas ficaram livres para as sociedades debaterem, conversarem. Um tema super importante, que é o diabetes mata uma pessoa a cada 8 segundos, e o outro é que o diabetes não discrimina. Esses são os temas da campanha desse ano. Nós, aqui na Universidade Federal, nós utilizamos os 2 temas, nós procuramos abranger os 2 temas, né, durante as campanhas. Doutora, o diabetes é uma doença que é genética, né? Como é que desenvolve essa doença? O diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 e o tipo 2 são genéticos, sendo que o tipo 2, ele tem o meio ambiente, o estilo de vida
tem uma importância tão importante quanto a genética. Então, você pode ou não desencadear a doença dependendo do estilo de vida que se leva. Então, pessoas sedentárias, pessoas que têm uma alimentação irregular, uma alimentação abusiva, elas têm um risco maior. O estresse é um outro fator que é associado. Então, tem uma possibilidade maior. E assim, pessoas que têm outras condições, que são condições de risco, pessoas acima de 60 anos de idade, hipertensas, com problemas de dislipidemia, que são doenças do colesterol, essas pessoas têm uma possibilidade maior de desencadear a doença. Para descobrir as pessoas, no caso que a senhora me falou, as pessoas de risco, né, com idade de risco, o que é que tem que fazer? Como é que tem que agir para detectar a doença? Existem sintomas assim que são as pessoas percebem no dia a dia: beber muita água, muita sede, fazer muito xixi, sensação de fadiga desproporcional à atividade do dia a dia, história de diabetes na família. Então, essas pessoas deveriam, pelo menos uma vez por ano, procurar a unidade básica de saúde para fazer o exame de detecção. Pode até fazer o exame só para rastreamento, que é fazer a glicemia capilar, e em casos suspeitos, fazer o exame de sangue para confirmação do diagnóstico de diabetes. Essa doença pode desencadear outras no organismo? Sim. O diabetes desencadeia principalmente doenças cardiovasculares, fora as doenças próprias do diabetes, as complicações próprias, como neuropatia diabética, retinopatia diabética, que pode provocar cegueira, nefropatia diabética, que pode levar à insuficiência renal. As doenças cardiovasculares, que são as doenças cerebrovasculares, como derrame, cardiovasculares, como infarto, as doenças vasculares periféricas com amputações, que são situações relacionadas ao diabetes não tratado. O diabetes, às vezes, com as complicações, elas se devem, muitas vezes, ao não tratamento precoce, ao não tratamento adequado, à falta de conscientização sobre essas complicações. Agora, doutora, essas discussões, esse Dia Mundial do Diabetes surgiu há 20 anos, quer dizer, todo ano vem com um tema diferente. O diabetes é uma doença séria, né? Então, o que as pessoas precisam saber? Precisam saber que realmente é preciso levar essa doença com seriedade? Sim, porque é uma doença que tem tratamento, né? Então, é uma doença que é para a vida toda e as pessoas se assustam por isso, mas é uma doença que tem tratamento e os tratamentos são eficientes. Então, o tratamento é medicação, atividade física e alimentação. Na verdade, a importância dos três é igual. A gente dá ênfase, independente do tipo de paciente, mas o tratamento é eficiente para a doença. Então, a falta de diagnóstico e a falta de iniciar o tratamento logo que se tenha diagnóstico, isso é o principal, na verdade, para gerar complicações do diabetes. Então, é sempre melhor saber se tem a doença ou não. Doutora Karen, muito obrigada por sua participação aqui. É com você, Marcos. O Encontro Sabores do Pará começa amanhã em Belém e vai até quinta-feira no Hangar. Durante 3 dias haverá workshops, exposições e palestras com renomados chefes brasileiros. Quem quiser conhecer as novidades da gastronomia e do setor alimentício pode visitar a feira das 9 da manhã às 8 da noite. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão doados ao projeto Damas Salesianas. Neste final de semana, Belém foi palco do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, uma competição cheia de talento e beleza que reuniu atletas de 16 estados na Escola Superior de Educação Física. Equilíbrio, sincronia e dança. A combinação da ginástica rítmica leva o público ao delírio. Mais de 200 atletas participam do Campeonato Brasileiro sediado em Belém. São 15 equipes de 16 estados. Esse só foi mais um dos eventos que estão para vir e que já aconteceram. Em março nós teremos já confirmado o Sul-Americano de Esportes Aquáticos, que vai ser um sucesso. E, por enquanto, isso aqui é só uma palazinha do que vem por aí. A competição é dividida nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. As ginastas se apresentam em conjunto, utilizando os aparelhos.
A apresentação oficial acontece aqui ao lado no tablado, mas toda a atenção fica mesmo aqui na área de aquecimento. É quando as atletas têm um tempinho para repassar todos os passos que serão apresentados aos juízes. As melhores do tablado são premiadas. No pódio, elas não escondem a alegria. Muitas começam desde cedo, ainda aos 7 anos. Nossa, é uma alegria muito grande. Não tem explicação, porque a gente vem de um treinamento muito intenso, muito forte. E para chegar na hora, nossa, é uma realização mesmo. O esforço do treino, que na maioria das vezes é de 5 horas por dia, dá lugar à felicidade da premiação. É uma realização que não tem palavras para explicar, porque é um sentimento que só quem está ali na quadra sabe, consegue sentir, porque é uma coisa muito boa, assim, não tem como explicar. O melhor exemplo da qualidade da ginástica brasileira é a própria seleção, que é a melhor do mundo. Está sendo muito importante a gente, após receber essas 3 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, a gente retornar ao Brasil e ser recepcionada com uma festa como essa. E foi muito bom receber esse carinho do público. Na disputa de talento e beleza, ganha mesmo quem tem amor pela ginástica. A ginástica é a minha vida, é tudo pra mim. Eu amo fazer isso e é isso que eu faço e não sei até quando eu irei participar, mas não tem explicação, sério. A dica de leitura dessa semana é de um romance chamado Sertão do Reino, de um autor chamado Marcos Quinan. É uma leitura fantástica, cinematográfica, que conta parte da história do Pará, fala sobre a cabanagem, vale a pena ler. Acho que todo paraense deve saber dessa parte de sua história. Meu nome é Wanda Monteiro, eu sou escritora e até semana que vem. A ilha de João Pilatos fica a cerca de meia hora de Outeiro, em Belém. Nossa equipe de reportagem esteve no local para conhecer melhor a realidade da ilha, que guarda um povo hospitaleiro e batalhador. – 30 minutos de viagem. Pelo caminho, a paisagem é convidativa, lembra paz, tranquilidade. E tranquila é a vida de quem mora na ilha João Pilatos, um pequeno lugar que fica a quase meia hora de Outeiro, uma comunidade ribeirinha que antes era mantida pelo extrativismo, mas hoje, devido à escassez dos recursos naturais, pesca e outras atividades servem apenas para a subsistência. É boa para morar, né? Tem calmaria, tem tudo que a gente precisa, ar puro, pessoas humildes que um ajuda o outro. Características de interior. As casas ficam um pouco distantes umas das outras. O ambiente é sereno. Pela manhã ou no início da tarde ou da noite, sempre é um bom momento para reunir com os amigos e jogar conversa fora. O que se faz na comunidade está todo mundo presente, então isso que faz com que a gente se alegre, né? O coração se alegra, porque a gente ainda tem essa facilidade de chamar, reunir o povo para momentos novos como esse que a gente está passando. Um lugar bom para quem quer sossego, mas nem tudo é simples e fácil neste lugar. A educação é exemplo disso. Uma sala multisseriada, turmas de 1ª a 4ª série e uma única professora. A educação na ilha é particularmente assim um pouco difícil devido nós funcionarmos como multisseriado, né? Mas ao mesmo tempo também ajuda, porque as crianças interagem dentro das salas. Embora seja um pouco difícil, o acesso à educação nesta ilha só é possível graças ao esforço da comunidade. Quem quiser continuar os estudos tem que seguir um caminho, uma trilha de 30 minutos a outra comunidade que chama-se Igarapé Grande, que lá é municipal e eles têm de educação infantil e de 1ª a 8ª. Aqui, as dificuldades são superadas. A terra onde antes era possível extrair e vender e hoje só sacia a fome da comunidade, ensinou a ser forte. A ilha João Pilatos é um lugar de gente hospitaleira, batalhadora e feliz.
O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!